Boa noite, tudo bem? Olha, não vou ficar triste não, eu sei que você deve estar um pouco mais para baixo, né? Porque o culto não está sendo ao vivo, um culto gravado. Eu quero dizer para você que eu sou um dos principais que me chateio, né, com essas gravações de vídeo, mas ainda bem que a gente tem essa oportunidade, não é mesmo? Pelo menos através de uma gravação a gente pode chegar até o celular. Então eu espero que Deus abençoe a sua vida hoje, que através das canções, assim como foi na parte da manhã, que na parte da noite Deus fale ao seu coração, né, que haja um movimento de Deus em teu favor, que o Espírito Santo mexa aí com você. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante na hora da ministração da palavra, mas eu quero orar por você, né, pedindo por esse primeiro momento, para que Deus, Ele ministre a tua vida através das canções, da oração, de cada leitura da palavra, que em tudo haja um movimento de Deus ao teu favor. Vamos orar pedindo que Ele nos abençoe? Senhor Deus, nós estamos na tua casa, estamos em cada casa. E nas nossas casas o Senhor faz a tua vontade, assim como faz também quando estamos na igreja. Ó Deus, então queremos rogar a Ti por essa oportunidade, para que o Senhor fale ao coração de cada irmão e cada irmã que está na sua casa acompanhando a palavra. Que haja um movimento Teu aqui, Senhor. Que haja um movimento em cada casa, Deus. Para que saiamos, né, ao terminarmos essa celebração, temos a certeza que o Senhor falou conosco. Fica, ó Deus, eu te peço, com cada um, com cada família, continua a nos proteger. É isso que eu oro, em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, gente. Vamos começar nosso período de louvor. Mas antes, vamos ler o texto que se encontra em Deuteronômio 10, 21. Seja ele o motivo do seu louvor, pois ele é o seu Deus. Por vocês fez aquelas grandes e temíveis maravilhas, que vocês viram com seus próprios olhos. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei.
reconhecer de nada somos, Senhor. Sabendo que as provações que a gente tem aqui não se comparam ao vale do porvir. Sabendo que o Senhor um dia virá para buscar, Senhor, e nisso confiamos. Confiamos em Ti, confiamos na Tua boa mão sobre nós, confiamos no Teu amor sobre nós. E, Senhor, nos ajuda a depositar cada dia a nossa fé em Ti. Nos ajuda, Senhor, a ser filhos e servos melhores. Nos ajuda, Senhor, a depender totalmente de Ti, mesmo quando a gente entende que deve agir sem a Sua aprovação, Senhor, que o Senhor possa nos guiar para que a gente confie em Ti. É isso que eu te oro, em nome de Jesus. Amém. Salmo 116, 12 e 17 a 19 vai dizer: Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Oferecerei a Ti um sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo, nos pátios da casa do Senhor, no seu interior, ó Jerusalém. Aleluia. sabendo que todo esse esforço
boa noite. Como você está nessa semana? Como você passou essa semana? A gente está iniciando essa mensagem, é mais uma mensagem desse domingo. De manhã tivemos a oportunidade de iniciar a nossa campanha de missões mundiais. E agora à noite eu quero dedicar essa palavra mais direcionada, mais direta, se eu posso dizer assim, aos membros da Igreja Batista de Abolição. Mas se você não é membro da nossa igreja, não precisa desligar a TV ou o smartphone. A palavra também vai te abençoar, mas enquanto pastor da Igreja Batista de Abolição, de vez em quando eu preciso me dirigir aos membros da igreja através da mensagem, uma mensagem mais focada, com um tema mais direcionado, e aí eu preciso falar com a igreja nesse tempo, nesse tempo tão difícil que nós temos vivido. Preciso falar sobre mordomia cristã, preciso falar sobre algo que nós, enquanto cristãos, precisamos fazer, independente das situações que se apresentam, das dificuldades que se levantam. Nós, enquanto cristãos, temos algumas tarefas, algumas obrigações, e aí eu preciso, de vez em quando, estar lembrando os irmãos dessas necessidades. Necessidades que a igreja, como instituição, tem, também necessidades que o reino de Deus tem a partir do nosso esforço, do nosso serviço, daquilo que nós temos que fazer, a missão que Deus deu para nós. Mas eu quero começar a ministração lembrando um versículo que eu gosto muito, acho que você sabe de cor, mas eu quero lembrá-lo aqui. Está em Romanos 10, 13, e a palavra de Deus diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É maravilhoso, enquanto filhos de Deus, termos essa certeza, através da sua palavra. Se invocarmos o nome do Senhor, seremos salvos. Em outra porção da palavra de Deus, diz: se nós invocarmos o nome do Senhor, se nós confessarmos o nome do Senhor, se nós chamarmos pelo Senhor, seremos salvos, nós e as nossas casas, Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha casa estaremos a salvo no meio da dificuldade. Na semana passada, inclusive, num dos momentos da pregação sobre Páscoa, na celebração de Páscoa, eu falei de como Deus protegera a casa dos israelitas quando o anjo do Senhor passou ali para levar os primogênitos do Egito. E Deus, então, está continuando a cuidar de nós. E quando a gente olha para Romanos 10, no seu versículo 13, a gente tem mais uma das certezas. As pessoas, às vezes, não entendem porque a gente tem tanta certeza que vai para o céu. A gente tem certeza que vai para o céu baseado na palavra do Senhor, É através da Bíblia, daquilo que Deus deixou para nós como caminho, que temos a segurança, a certeza que um dia vamos estar com Ele nos céus, que um dia vamos morar nos céus. E a Bíblia é muito clara, em Romanos. Romanos é um grande testamento, se eu posso dizer assim, como um mandamento, como um testamento. Ele afirma, Paulo, na carta aos Romanos, afirma muitas coisas sobre a salvação, muitas coisas sobre o reino de Deus, muitas coisas sobre a relação que nós, enquanto filhos, devemos ter com o nosso Pai. Romanos é muito rico, é um tratado. Alguns se valem de Romanos como um tipo de tratado. E Romanos, então, vai, no versículo 13 do capítulo 10, vai deixar demarcado: todo aquele que confessar o nome do Senhor, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E nesse primeiro momento eu queria
falar com você sobre isso. Sobre a certeza da salvação. Aquilo que nos é deixado pela palavra de Deus, né? Aquilo que é orientado pela palavra de Deus. Será que você, nesse exato momento que eu estou falando contigo, tem certeza da sua salvação? Se você viesse a falecer agora, né? Você tem certeza de onde você iria, para onde você iria, qual seria o seu destino? A Bíblia, não só em Romanos, mas em muitos outros textos, vão deixar claro que todo aquele que invocar, que todo aquele que confessar, todo aquele que clamar pelo nome do Senhor Jesus, acreditando que Ele veio ao mundo, que Ele morreu, ressuscitou dos mortos, e um dia virá nos buscar, todo indivíduo que acredita que Jesus é o Salvador, tem assegurado a entrada nos céus. Mas será que você pode, nesse momento, confirmar ou afirmar que você é uma nova criatura e que quando deixar esse mundo, você vai morar com Cristo nos céus? E é aí que eu quero, a partir disso, eu quero falar sobre mordomia cristã. Falar de algumas missões, de algumas tarefas que, enquanto evangélicos, enquanto seguidores de Jesus, enquanto membros pertencentes a uma igreja, precisamos seguir, precisamos atender a essas necessidades. E o texto que eu quero usar é os versículos que vêm logo depois desse versículo 13. Veio bem a calhar, né, fazer essa ligação, mas olha o que diz os versículos 14 e o versículo 15. Vai dizer o seguinte: como então eles invocarão aquele em quem não creram? E como eles crerão naquele de que não ouviram? E como eles ouvirão, se não há quem pregue? E como eles pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que pregam o evangelho de paz, dos que trazem boas notícias de boas coisas. Eu estou lendo na versão King James, né? Uma versão que eu gosto muito. Aqui Paulo vai provocar, né? Depois de perguntar, depois de afirmar, né, que aqueles que invocarem o nome do Senhor serão salvos, ele vai provocar os romanos, né, os leitores, e a nós também, porque a Bíblia ela não é somente para um tempo passado, ela é para o nosso tempo e também para o tempo que há de vir. Ele vai provocar um questionamento, ou fazer alguns questionamentos, né, seguidos, correlacionados, de modo que o seu leitor e nós possamos refletir. A Bíblia, no versículo 13, Paulo, no versículo 13, vai dizer: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas aí ele faz uma série de questionamentos. Como então eles invocarão aqueles em quem não creram? E como eles crerão naquele de quem não ouviram? E como eles ouvirão, se não há quem pregue? E como eles pregarão, se não forem enviados? Geralmente você lê esse texto, né? Você já me viu, inclusive, já me ouviu pregar em cima desse texto, falando sobre missões. E ele se encaixa perfeitamente em missões. Mas ele também se encaixa na vida da igreja. A igreja, ela subsiste a partir do trabalho da comunidade que dela faz parte e usufrui. A comunidade vive de trabalhos voluntários e de trabalhos remunerados de alguns ministros e trabalho remunerado de alguns profissionais.
Dentro da igreja, há diversos segmentos. É claro que o voluntariado é a maior parcela de ajuda, de apoio para que a igreja continue a caminhar. Então, nesse primeiro momento, minha palavra de gratidão a você, voluntário, que nesse tempo tem ajudado a manter a Igreja Batista de Abolição. Com o seu talento, com o seu dom, com o seu tempo, com o seu dinheiro, com tudo o que você tem e é. Se não fosse você, a obra do Senhor nesse lugar já não subsistiria, porque Deus conta conosco, com você, comigo, nesse tempo para sermos cooperadores dele. A palavra vai dizer que nós somos cooperadores, que nós estamos aqui para fazer o reino dele aparecer nesse mundo que está tão difícil. Então, se não fosse você, querido voluntário, né, a nos apoiar, a nos ajudar, esse trabalho teria muita dificuldade. Mas como eu disse para você, o trabalho na igreja também ele é feito por pessoas remuneradas, ministros remunerados. Aqui em Abolição, além de mim, temos alguns outros ministros que são remunerados pela igreja, ganham o seu sustento total, parte do seu sustento, através dos dízimos e das ofertas. E eu preciso então agradecer a você, dizimista e ofertante, pela sua fidelidade, por aquilo que Deus tem colocado no seu coração para trazer até a casa dele, de forma que nós, ministros remunerados, possamos conseguir também o nosso sustento, sustentando nossa família e prosseguindo com a nossa vida. Deus abençoa a minha vida e a vida dos outros ministros a partir da sua vida. Então a gente quer louvar a Deus por você, agradecer a Deus pela sua fidelidade, pedindo que você continue firme em contribuir, em ajudar, sempre naquilo que for necessário. A igreja também é composta por alguns profissionais, né? Nesse momento nós temos 2 profissionais trabalhando na igreja e a gente louva a Deus também porque através dos mesmos dízimos e das mesmas ofertas você ajuda a manter esses profissionais trabalhando para que você chegue na igreja e esteja tudo de acordo. Feito esses agradecimentos, né, louvando a Deus por sua vida, eu quero usar esse texto de Romanos para chamar a sua atenção, mais uma vez, para as necessidades que nós temos enquanto igreja e que a igreja tem com relação ao mundo que a cerca. A igreja é colocada em determinado lugar por Deus para abençoar aquele lugar. Se a igreja não estiver abençoando a comunidade que a cerca, se Deus não estiver abençoando os membros que dela fazem parte, eu acredito que ela perdeu o seu significado de existir, o seu significado de ser. E a gente nesse tempo então tem batalhado bastante para que a igreja continue sendo representativa na comunidade que ela está inserida. Estamos vivendo tempos difíceis. Nessa semana, por exemplo, estamos tendo uma votação para saber se as igrejas poderão estar abertas ou não na pandemia. E isso, para mim, é um absurdo. Infelizmente, né, as esferas estão se confundindo e eu não quero jogar a culpa apenas no Superior Tribunal, mas também quero falar da responsabilidade das igrejas nesse tempo. A gente tem visto, né, situações muito delicadas, pastores com atitudes muito incompreensíveis, e isso acaba por prejudicar um todo. E aí a gente tem, além das nossas tarefas normais, né, das nossas atribuições normais, nós estamos sofrendo nesse tempo com coisas que vêm de fora. Mas a igreja, independente do tempo em que ela está inserida, independente do momento, né, que estamos vivendo, política, social, nos casos de saúde, independente disso, a igreja ela tem um papel. Ela tem um papel a exercer. A Bíblia vai dizer que
a igreja ela é colocada como um farol, a igreja que eu falo, a igreja, os membros, né, os crentes, eu e você, ela é colocada como um farol para abençoar vidas. E no templo, o lugar que a gente se reúne, né, também serve como esse lugar de esperança. As pessoas que passam aqui na suburbana todos os dias, ao olhar para a igreja, muitas delas veem como um lugar de oração, como um lugar de pregação, como um lugar de esperança para os tempos mais difíceis. Eu fiquei imaginando nessa semana, enquanto via esse julgamento, se tivéssemos, por apenas um momento, o vislumbre de tirarmos todas as ações que a igreja fez durante esse 1 ano e pouquinho de pandemia, se tirássemos a igreja de tudo que ela realizou nesse tempo de pandemia, como você acha que estaria a igreja? Se apenas, por uns 30 minutos, nós tivéssemos um quadro ou pudéssemos ver como um vídeo da TV a situação da sociedade sem a atuação da igreja e de nós, membros pertencentes a ela. Será que a sociedade estaria pior ou melhor? Eu posso afirmar a você que ela estaria muito pior. A igreja, instituição, faz um trabalho importantíssimo para que a sociedade, de uma forma geral, seja consolada, confortada, animada num tempo que é tão delicado. Durante 5 ou 6 meses, de março até agosto, eu preguei dessa forma, para a igreja, não era ao vivo. E durante esses meses a igreja foi consolada, confortada, animada, não somente no viés espiritual, mas também no viés psicológico, no emocional, em muitas outras formas. Os membros pertencentes às igrejas, elas são abençoadas. E aonde eu quero então chegar com isso? O que eu quero dizer é que o trabalho da igreja continua. Independente se as autoridades desse mundo vão proibir ou não proibir a igreja de estar aberta, o templo de estar aberto, a igreja continua necessitando de você enquanto membro, enquanto pertencente a ela, das suas ações, do seu agir, para que a palavra de Deus continue a ser manifestada a esse mundo que jaz no maligno. Quando a gente olha para o texto, Paulo vai perguntar aos romanos como eles crerão naquele em que não ouviram, e como eles ouvirão se não há quem pregue, e como eles pregarão se não forem enviados. Eu quero que você pare por um momento e pense que o pastor da sua igreja, no caso eu, pastor da Igreja Batista de Ebulição, mas se você for membro de uma outra comunidade de fé, o pastor da sua igreja, ele é um enviado a pregar. Ele não é o único, Todos nós temos a tarefa de pregar. Mas o pastor aceita esse desafio, aceita o dom que recebeu de Jesus, recebeu do próprio Deus, para pregar a palavra àqueles que necessitam. Mas como o pastor vai pregar se ele não for enviado? Eu já agradeci porque você tem sido bênção na minha vida, mas eu preciso reafirmar essa verdade para você. Se hoje eu estou aqui pregando, mesmo que através de um vídeo, mas utilizando a Bíblia, me preparando, você vê, eu cortei o cabelo, fiz a barba, tudo assim para ficar
o mais apresentável, né, para abençoar a sua vida de todas as formas. Se eu estou aqui, é porque você tem enviado a mim, enquanto pastor, para pregar a palavra. E esse sustento, ele precisa continuar mesmo em tempos difíceis. E quando eu falo em sustento, eu falo na parte financeira, mas falo sim, também na parte espiritual, da necessidade que eu tenho, que você ore por mim. E eu poderia aqui colocar também a nossa ministra de música, Ana Cláudia, o nosso pastor de juventude, o Anderson, o nosso pastor da comunidade lá da Coroa, da congregação na Coroa, o pastor Laerte. Eu poderia colocar a Rose enquanto educadora religiosa. Enfim, eu poderia colocar todo o staff, dizendo que nós somos enviados por vocês e precisamos ser sustentados por vocês através do dízimo, através da oração, através do apoio emocional. E eu quero agradecer muito a Deus. Algumas pessoas, não muitas, mas algumas pessoas nesse tempo perguntam para mim como eu estou, querem saber das minhas emoções. Isso me deixa muito emocionado, muito feliz. Mas eu preciso reafirmar para você esse compromisso. Nós estamos pregando a palavra de Deus porque vocês estão nos enviando. Mas, como eu disse anteriormente, nós não somos os únicos a ir ou a irem. Não é somente aqueles que recebem algum tipo de ajuda financeira da igreja que devem ir. Todos nós, alguns com um grau menor de responsabilidade, outros com um grau maior de responsabilidade, temos a responsabilidade de pregar o Evangelho àqueles que ainda não conhecem. E eu, enquanto pastor, o tempo todo, nesses meses, nesse início de ano principalmente, tenho falado que você precisa levar esperança, lembrando do nosso tema, o esperançar, é o ato de levar esperança. Você precisa levar esperança àqueles que estão necessitados, desesperançados. Você pode fazer tais ações individualmente, mas também você precisa fazer tais ações coletivamente. Nesse tempo temos lançado mão de muitas pessoas para abençoar a igreja. No Ministério de Louvor, através de alguns grupos musicais da igreja, através do departamento infantil, os cultos chegando aos seus filhos, os cultos chegando aos seus lares. Existe uma equipe que está aqui por trás trabalhando. Mas eu preciso dizer para você, e eu queria que você ouvisse essa palavra com muita atenção, nós precisamos da sua ajuda. Os cultos têm chegado à sua casa, as celebrações, tanto infantil quanto as celebrações da igreja, elas têm chegado à sua casa através de muito trabalho, mas de poucos trabalhadores. Precisamos de mais ajuda. E aí eu quero elencar para você algumas coisas que você pode fazer nesse tempo. Eu queria dizer para você que se você quisesse, você poderia nos ajudar ali no departamento infantil, no Ministério Infantil, participando dos cultos, fazendo uma parte ou outra na celebração. Você poderia ajudar a gente nos cultos da igreja a partir do momento em que poderia oferecer seus dons e talentos para ajudar a gente cantando, ou tocando, ou quem sabe operando um computador nos bastidores. Eu ouvi essa semana a Ana Cláudia falando que a mãe dela, a Miriam, uma das nossas educadoras religiosas, ela ficou muito emocionada no domingo passado com a equipe que estava por trás das câmeras trabalhando
para que o culto da Páscoa, aquela celebração gostosa, todo mundo elogiou, né? Pudesse chegar à sua casa. Nós tínhamos gente trabalhando e trabalhando muito para que todo mundo entrasse no momento certo, para entrar com as roupas certas, nos lugares certos, sempre trazendo uma palavra de bênção. Então, para que todo um culto, uma celebração, um estudo chegue à sua casa, existe um grupo trabalhando muito firme. Mas esse grupo precisa ser aumentado. A gente está pedindo, então, nesse momento, a sua ajuda. Talvez você não saiba fazer muita coisa, ou ache que não sabe fazer muita coisa. Olha, a gente ensina, a gente mostra como faz, a gente caminha junto, a gente não fica de cara feia se você cometer algum erro. Os erros fazem parte do aprendizado, mas nós precisamos da sua ajuda. Porque como aqueles que precisam invocar o nome do Senhor, eles ouvirão se nós não enviarmos os mensageiros ao seu alcance. Eu me considero apenas a ponta da lança. Eu chego à sua casa através de pregações, ministrando a palavra, Deus me deu o dom, mas eu não conseguiria de forma alguma chegar da mesma forma, com o mesmo impacto, com a mesma segurança, se eu, por exemplo, não tivesse alguém como o Emanuel, que nesse momento vai editar esse vídeo, já editou esse vídeo para que ele chegasse na sua casa. Eu já falei do Emanuel aqui, mas poderia falar de alguns outros. O que seria de mim, né, enquanto pastor, se o Ministério de Culto e Música não estivesse dando um suporte? Mas todos nós, independente das nossas atribuições, precisamos da sua ajuda. E eu gostaria que nesse tempo você pensasse sobre isso, trazendo a você a palavra de Deus, trazendo luz à sua vida e ao seu entendimento através da luz de Cristo, que é evidenciada na sua palavra. E o versículo 15, ele vai completar da seguinte forma: quão formosos são os pés dos que pregam o evangelho da paz, dos que trazem boas notícias de boas coisas. Eu quero convidar você a ser também um mensageiro dessa paz. Aquele que anuncia o evangelho de paz. Aquele que fala de coisas boas. Nesse tempo, onde algumas pessoas estão tentando tirar o valor da igreja, diminuir aquilo que é a igreja, eu quero reforçar o valor da igreja. O valor de você, meu querido irmão, minha querida irmã, com a sua contribuição financeira, com a sua contribuição através de oração, com a sua contribuição através de uma palavra de ânimo, na sua contribuição com aquilo que está nas suas mãos. E Deus te deu algum talento, Deus te deu algum dom, porque isso é bíblico. Deus distribuiu os dons uniformemente na igreja para que a igreja fosse sustentada através desses dons. Então, eu e você, se não colocamos os nossos dons à disposição do Altíssimo, infelizmente, estamos em pecado. Estamos falhando com aquilo que Deus nos deu para fazer, com a missão que Ele nos incumbiu. Por isso, nesse tempo onde muitas coisas estão sendo questionadas, eu não quero questionar o valor da igreja. Pelo contrário, eu quero reafirmar o valor da igreja. Falar que eu sou muito feliz em pastorear a Igreja Batista de Ebulição, que todas as vezes que eu prego bem feliz por estar exercendo aquilo que Deus me mandou fazer, mas que quero contar com a sua ajuda. Será que nesse tempo difícil, delicado, eu sei que há muito medo, né, há muito receio, será que você pode se colocar para também apoiar a causa do Senhor, apoiar o reino de Deus? Muito mais do que dinheiro, eu acho que Deus quer mesmo o coração. Acho que Ele quer mesmo aquilo que está nas nossas mãos.
E de maneira nenhuma, aquilo que vem às nossas mãos para fazer, a gente pode lançar fora. Então eu peço que nesse tempo você possa ser constrangido pelo Espírito Santo de Deus a nos procurar. Procurar a mim, a Ana Cláudia, a Silvana, para ajudar com aquilo que você tem. Sabe, a gente não quer nem a sua ajuda todos os dias, em todo o tempo, não. A gente quer aquele pouco tempo, talvez, que você tenha, trabalha muito, muitas coisas a fazer, mas às vezes 1 ou 2 horas de uma dedicação exclusiva, né, vai fazer toda a diferença no reino de Deus. Eu quero continuar a abençoar vidas, quero continuar a chegar nas casas, o Ministério Infantil quer continuar a chegar na sua casa, dos seus filhos. Talvez a Silvana esteja precisando da sua ajuda. Ana Cláudia quer continuar a fazer as coisas com excelência, mas talvez ela precise um pouquinho mais da sua ajuda. E nesse tempo, eu espero que você se coloque à disposição. Eu quero orar por você, pedindo que Ele abençoe a sua vida, abençoe a sua semana e que Ele lhe dê, assim, essa intenção do coração mesmo, de estar junto dEle, fazendo as coisas para Ele, para que outras pessoas possam ouvir de Jesus. Senhor Deus, nós estamos na Tua presença e mais uma vez queremos nos alegrar em Ti. A Deus, falar da nossa necessidade enquanto Teus filhos, mas falar também que estamos à Tua disposição para sermos usados por Ti naquilo que é necessário fazer. Então, Deus, eu quero pedir, rogar por cada irmão e irmã que nesse momento me ouve e que talvez Deus tenha falado ao coração sobre a necessidade de se colocar à Tua disposição para que o Evangelho chegue àqueles que precisam ouvir. Então, ó Deus, continua também a manter o desejo de meus irmãos estarem dizimando e ofertando para que haja sustento na casa do Senhor. Que o Senhor continue abençoando eles e eles continuem a orar por nós para que nossas mãos continuem firmes. Que eles continuem querendo, a Deus, cooperar com o reino. Não obstante o mundo estar num tempo tão delicado, que eles se coloquem na brecha para abençoar a igreja. Fica conosco, abençoa a nossa semana. É isso que eu oro, em nome de Jesus. Amém e amém. Chegamos ao nosso momento de dedicação de bens e vidas e hoje, como vocês viram, nós começamos a nossa campanha de missões mundiais e contamos com a sua ajuda para o sustento do trabalho missionário no campo. É verdade, está aparecendo aí na sua tela a conta da igreja, onde nesse tempo você não pode ver aqui, você pode fazer sua transferência ou o Pix utilizando o CNPJ da igreja. Agora podemos aceitar Pix, ok? Ore e contribua para que o trabalho do Senhor não pare. E o nosso parabéns especial vai para alguns irmãos. Semana passada a gente não conseguiu trazer os aniversariantes, então tá todo mundo junto aqui hoje. Não esquece de mandar aquela mensagem, tá bom? No dia 4/4 foi aniversário da Jocélia e da Marcele. No dia 7, da Neuza e da Patrícia. No dia 8, Maria Isabel e Júlio César. E Márcio de Souza Santos também. No dia 9 temos o irmão Jair. 14, a Alessandra Batista. No dia 15, a Diva Barbosa. 16, Irene, Marcela, Maricelma também. 17 temos a Alessandra e Raquel Gomes. Parabéns aos nossos irmãos. E de casamento, nós temos no dia 5 a Ellen e o Aimoré. No dia 7, Eli Rodrigues. Dia 8, Vera Lúcia. E no dia 9, a Irene Rosa. Parabéns a todos, que Deus abençoe a união de vocês. Boa noite! Boa noite, amada igreja.
igreja. Estamos começando o nosso informativo da semana. Fica atento para você não perder nenhuma informação. O que não te desafia, não te transforma. Qual área da sua vida precisa de transformação? Certamente é um desafio sair da nossa zona de conforto, por mais difícil que ela esteja. Mas Deus pode transformar a nossa história. Você está pronto para deixar que Deus o ajude? Então venha participar conosco de Celebrando a Recuperação. Nossos encontros estão sendo online. Então procure ainda hoje a Ana Lúcia e participe de um grupo. Que sejamos fortes e corajosos para permitir o mover de Deus em nós. E a nossa campanha do Quilo está precisando muito das nossas ajudas. A fome no Brasil aumentou demais, então com isso a gente precisa ajudar também. Se você tiver com a sua dispensa cheia, se Deus estiver te abençoando nesse momento, você puder ajudar, procure a irmã Cláudia Sobral, pergunte a ela como você pode fazer isso com alimentos ou com roupas. Ou então você passa aqui durante a semana e deixa na igreja. Você dá uma ligada, descende aqui e deixa a sua doação aqui. Estude a Bíblia conosco. Nossas aulas estão online, então da sua casa você pode continuar aprendendo mais da Palavra de Deus. Isso mesmo, você pode procurar a irmã Rose para saber mais informações. Mas Mariana, tem para todas as faixas etárias? Claro que tem, você procura ela e ela vai te dar todas as informações, vai te direcionar para a melhor classe para você. Então até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Compartilhe esse link com seus amigos. Se inscreva no canal. Ative o sininho de notificação para você ficar ligado. E marca lá que gostou. Isso é muito importante. Tenha Tenha uma boa semana!